Olá, pessoal. Eu sou o professor Joaquim, diretor do Instituto Federal do Campus Avançado de Barracão. Venho falar com vocês hoje sobre o retorno gradual das atividades no IFPR, tá? Então, como todos sabem, a gente lá em março de 2020, né, começamos com as atividades não presenciais e agora estamos pensando as formas desse retorno de forma gradual. Então, nós temos uma resolução do CONSUP, que é um órgão superior do Instituto Federal, tá? Então, é o Conselho Superior. É, essa, essa resolução é do dia 20 de setembro, tá? E o que traz essa resolução? Ela autoriza o retorno às atividades acadêmicas e administrativas de forma presencial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, a partir de 1º de outubro de 2021. Tá? Então, o Conselho autorizou o retorno de atividades. Tá? O artigo 2. O retorno às atividades presenciais autorizado por essa resolução deve se dar de forma gradativa, com base nas recomendações contidas nos seguintes documentos. Tá? Então, ele autoriza, mas e aí ele já diz, mas tem que ser de forma gradativa, não pode ser tudo de uma vez, tá? E aí ele tem que seguir as recomendações contidas nesses dois documentos. O protocolo de cuidados para a prevenção da Covid-19 no IFPR e o segundo documento que é do remoto ao presencial, planejamento, cuidados e reencontros no IFPR, um plano de contingência. Eu vou deixar aqui nessa matéria, no final, o link para esses documentos também, tá? Então, o que diz nesse documento, tá? Então, no artigo 3º, o retorno das atividades presenciais em cada unidade será definido e implementado pela direção geral ou direção do CAMP avançado, ouvida as seguintes instâncias: uma comissão local de prevenção e controle do contágio por Covid-19, tá? Então nós temos uma comissão local, o colegiado de gestão pedagógica do campus, o colégio dirigente, que é o CODIC, e os estudantes, tá? Então nós fizemos um formulário para ouvir os estudantes também. Um parágrafo único, no campus avançado, a decisão e implementação do retorno, após manifestação da comissão local, deverá ser submetida à consulta à direção adjunta, chefia de sessão pedagógica e coordenações de cursos, e depois homologada pelo CODIC do campus sede. O nosso caso é bem esse daí. Nós somos um campus avançado de Icapanema, tivemos ontem uma reunião do CODIC, onde foi apresentado esse retorno de forma gradual. O que seria esse retorno de forma gradual? Então, foram criados 5 fases. Hoje, setembro, nós estamos ainda na fase 1, que é a máxima restrição, com suspensão das atividades presenciais, administrativas e acadêmicas. Atividades são totalmente remotas, tá? Então, nós estamos nessa fase 1. O nosso planejamento é agora, para outubro, iniciarmos a fase 2. O que é a fase 2? Período de retomada inicial das atividades administrativas e acadêmicas, consideradas essenciais. Voltam alguns servidores e alguns alunos. Tá? Eu vou falar todas as fases, depois eu volto a falar um pouquinho mais sobre a fase 2, que é a fase para onde que nós vamos iniciar agora no dia 1º de outubro. Então, a fase 3 é período de retorno gradativo de atividades administrativas e acadêmicas, volta quem não é grupo de risco, foco no escalonamento. Tá? Então, ele volta um pouco mais, mas ainda não é uma totalidade. E aí a fase 4, período de retorno avançado de atividades acadêmicas e administrativas. Todas as atividades podem acontecer desde com distanciamento físico, revezamento e demais cuidados. Tá? E aí a fase 5, período de manutenção de atividades administrativas e acadêmicas com todos os cuidados sanitários. Atividades com todos os estudantes e servidores, inclusive os grupos de risco. Então a ideia é essa, nós fazermos de forma gradativa essas 5 fases, não podemos pular fase, tá?
Então, estamos iniciando agora a fase 2, tá? E aí nós vamos, no próximo slide eu vou até apresentar, a cada 30 dias nós vamos poder mudar de fase. Podemos nos manter para a fase atual, podemos ir para a fase seguinte, tá? Ou podemos regredir fases. Mas a ideia é essa, a gente com todo cuidado, eu acredito que não teremos problema, é ir gradativamente avançando as fases. Vou falar um pouquinho então da fase 2. Então, é um período que voltam às atividades administrativas e acadêmicas consideradas essenciais. Voltam alguns servidores e alguns estudantes, tá? Então, nós não vamos voltar com aula, todo mundo, não são todos os professores que vão voltar, são os que se sentem confortáveis, tá? Então, são voluntários para esse retorno. O que pensamos de atividades? Inicialmente, que as aulas continuem todas online, tá? Remotamente, porque aí as pessoas que não querem voltar vão ter essas aulas, tá? E o que nós vamos fazer com os alunos? Então, os professores voluntários, a nossa ideia é fazer uma retomada de conteúdo nesse período que eles ficaram sem atividade presencial, tá? Então, quem vai voltar agora? Nós vamos analisar aqueles alunos que estão com mais dificuldade nesse período, tá? Aqueles que tiraram conceitos D, que tiraram conceito C, ou mesmo aqueles que tiraram conceitos bons, mas que apresentaram dificuldade no aprendizado, nós vamos chamar eles para um atendimento, tá? Então, será um reforço dessas atividades aí. Eu vou dar um exemplo professor Joaquim, professor de informática, eu dou aula de programação web. Eu tenho alguns alunos que estão com muita dificuldade. O que eu vou fazer? Eu não vou chamar todo mundo. Eu vou chamar alguns alunos, vou chamar 4, 5 numa semana e vou fazer uma retomada de conteúdo com eles, tá? Então, vou ver desde o início o que precisar ser visto, eu vou ver com eles nesse período, tá? Então, esse período que eu considero outubro. Aí, novembro, nós vamos passar para a fase 3, tudo indica que sim, tá? Então, é um período, digamos assim, um período de teste para que a gente consiga analisar o cenário. Voltamos os casos das cidades, porque nós não atendemos só Barracão, né? Nós atendemos as cidades vizinhas. Então, os casos aqui, está tudo tranquilo, a gente não está com muito caso ativo, ótimo. Voltamos, agora outubro, foi tudo tranquilo, continuou caindo, está todo mundo vacinado, os alunos começaram a vacinar. Opa, bacana, vamos passar para a fase 3, tá? Então vamos passar para a fase 3, ótimo. Novembro, fase 3, tudo certinho? Novembro, a gente determina, dezembro a gente já volta para a fase 4. A gente pula para a fase 4, né? E aí a gente vai gradativamente passando essas fases. Lembro para vocês, as nossas aulas vão até dezembro, aí nós teremos 2 semanas de recesso, né, de férias para os alunos, para os servidores, e voltamos em janeiro. Nós temos aulas janeiro todo e temos aulas no início de fevereiro, tá? Então também a gente tem esse cuidado de que a gente vai apressar agora, vamos voltar todo mundo. Calma, gente, a gente ainda tem outubro, novembro, dezembro, janeiro e parte de fevereiro. Nós temos 5 meses para a gente terminar o ano letivo de 2021, tá? Professor, vai atrasar 2022? Não vai, gente. Nós vamos iniciar ele em março e a gente consegue terminar ele em 2022. Esse é o planejamento, tá? Então, vamos com calma. Eu acredito que assim, nessas fases, nós vamos atender todo mundo. Inicialmente, aqueles que mais estão precisando, tá? Que tiveram mais dificuldades, vamos atender eles nesse momento, nessa fase 2, outubro. Esperamos que novembro passamos para a fase 3 e assim sucessivamente, tá? Então, obrigado pela atenção de vocês, pela compreensão nesse período. Eu acredito que a gente consegue, dessa forma, recuperar esse tempo que não tivemos as aulas presenciais, as lacunas que faltaram. Então, outubro, aí, novembro mesmo,
nós vamos trabalhar forte para recuperar essas lacunas aí, principalmente conteúdos e tudo mais. Ok, gente? É, algumas observações aqui, tá? Então, cada fase dura 30 dias, podendo, ao final delas, avançar ou regredir. A cada 21 dias, a comissão local vai se reunir e vai definir, né, sugerir o avanço de fase, se manter na mesma fase ou regredir, tá? Como eu já falei para vocês, eu espero que tudo dê certo, acredito que tudo vai dar certo e nós vamos avançando as fases no decorrer dos meses aí, tá? Servidores e estudantes que se enquadram no grupo de risco só retornam na fase 5, tá? Então, quem é grupo de risco só retorna lá na fase 5. Então, a fase 2, que é essa que nós pretendemos agora iniciar no dia 1º do 10. Então, reforçando, é o retorno de servidores e estudantes, ela é de forma voluntária, tá? Então, por mais que eu não estou bem, não fui bem nessa disciplina, eu precisava recuperar ela, tá? Mas eu não me sinto confortável, eu não quero ir. Eu quero continuar com atividades não presenciais, atividades remotas. Tudo bem, gente, tá? Nesse momento é só quem for voluntário. Professor, eu tô com nota dele, me chamou. Não, ele só vai chamar se você for voluntário a vir. Ok, gente? Então, as atividades com estudantes, somente as essenciais. E aí, para completar, nós vamos ter amanhã, dia 29, e no dia 30, um seminário feito pela reitoria, vai ser transmitido pelo YouTube, sobre planejamento, cuidados e reencontros no IFPR. Então são 2 dias, tá, que vão ter esse seminário e vão explicar com mais detalhes tudo isso que eu falei para vocês. Então é bem importante que vocês assistam para vocês entenderem. Vai ter uma discussão, vocês podem participar lá pelo chat também, tá? Quem não conseguir assistir porque está trabalhando ou qualquer outra coisa, né? Os alunos estão tendo atividades, estão tendo aulas, então ele vai ficar disponível no YouTube, tá? Então lá no canal Conexão IFPR, que nós vamos deixar o link para vocês acessarem também. Ok, gente? Então, frisando, nós vamos voltar agora na fase 2, são atividades essenciais, então meio que vamos trabalhar com um reforço, cuidando desses alunos que tiveram uma dificuldade maior, tá? E torcendo para que tudo ocorra bem, para que em novembro a gente passe para a próxima fase e assim sucessivamente, tá bem? Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem. Friso, a gente ainda está em estado de pandemia, diminuiu muito, mas a gente ainda está em pandemia. Então, se cuidem, gente, para a gente logo estarmos todo mundo juntos. Um abraço e até breve.